Hoje, no último dia da nossa jornada, fecharemos com chave de ouro. Chamamos o psicólogo, mestre em psicologia clínica, especialista em docência do ensino superior, saúde mental e dependência química e psicologia jurídica, tutor de psicologia do programa de residência multiprofissional do Hospital de Doenças Tropicais e que é já nosso parceiro na jornada, graças a Deus, sempre nos ajuda. Todo ano, na jornada, a gente tenta colocar alguma coisa voltada ao bem-estar do docente. Por quê? Porque a gente tenta trazer o quê? Ensinamentos para aprender a didática, aprender a ter a manejar melhor a docência, a ter paciência com o residente. E assim, então a gente procura, além disso, buscar também alguma coisa para equilibrar isso tudo, porque são muitas cobranças. E acaba que muitas vezes o docente fica sobrecarregado e tem todos os seus problemas, principalmente agora nessa situação de pandemia, né? Então, hoje, o Alexandre vai falar para a gente um pouco sobre a saúde mental dos docentes. Alexandre, a hora que você quiser começar. Certo, muito obrigado pela apresentação, Mariana. Boa noite a todos, já é boa noite, né? Boa noite a todos e todas. É um prazer poder contribuir com essa jornada. E eu vou falar um pouco a respeito, né, da saúde mental, e eu preferi nomear isso como bem-estar na docência. Considerações sobre o contexto de pandemia. Durante a minha apresentação, caso alguém tenha alguma observação, pergunta, pode deixar aqui no chat. Não, não tenho preferência por fazer uma exposição contínua, então, se for dialogada, eu acredito que vai ser mais produtiva a todos. Eu vou fazer, gente, algumas considerações, né, e eu quis colocar esse subtítulo complementar, considerações sobre o contexto de pandemia, porque são várias questões que eu quero trazer que estão mais diretamente, mais explicitamente ligadas ao bem-estar do docente e algumas mais indiretamente, mais implicitamente ligadas ao bem-estar do docente, tá bom? Então, inicialmente, eu vou trazer alguns dados, algumas informações que falam sobre como está o panorama atual de questões ligadas à saúde mental e ao bem-estar do docente no Brasil, especificamente. Eu vou fazer uma retomada histórica para a gente entender alguns dos problemas que nós temos enquanto profissionais da educação que estão ligadas a questões históricas. E, por fim, eu vou falar um pouco sobre uma vertente da psicologia que tem sido muito utilizada para a promoção de qualidade de vida, para a promoção do bem-estar, que são sobre os recursos psicológicos, as estratégias de coping, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou ficar com a minha tela aqui aberta, tipo, e eu não vou ver aqui. Se alguém puder me avisar se tiver alguma questão, eu agradeço. Bom, então vamos lá, né? Não vou repetir a apresentação, que a Mariana já fez isso. Então vamos lá. Esses dados, pessoal, eles nos mostram algumas informações a respeito dos professores, né? De quem está ali na linha de frente da educação durante o contexto de pandemia. A gente tem, né, desde mais especificamente março, abril do ano passado, esses dados foram obtidos nesse período, né, a partir de março e abril do ano passado, que foi quando as restrições às circulações de pessoas elas foram nos impostas por meio de decretos, né, dos serviços de vigilância sanitária, e nós tivemos aí um belo de um problema, que foi como é que a gente vai conduzir esse processo de educação que sempre se baseou na presença e no contato, e agora como que a gente vai fazer isso sem essa presença e sem esse contato, né? Então, um dos dados é que, deixa eu só ativar aqui é que de 7 a cada 10 professores tiveram uma rotina muito ou completamente afetada pela pandemia. Esse dado até me surpreende, porque pelo menos dos educadores com os quais eu tenho contato,
são 10 a cada 10, assim, eu não reconheço. Talvez aqui seja o muito, né? Mas eu não conheço ninguém que, que não tenha tido a sua rotina, pelo menos muito afetada, né? Pelas restrições de circulação. 90% ficaram totalmente, muito ou totalmente preocupados sobre como realizar as suas atividades, sobre como conduzir o processo. 60% buscaram se aprimorar, fazendo curso online, se aprimorando sobre metodologias de ensino à distância, né, que pudessem auxiliar nessa nova metodologia de ensino. 66% acreditam que seu papel é divulgar informações seguras, né? Então, há uma grande parte aí dos professores engajados em defender as medidas de restrição à circulação de pessoas. 83% não se sentem preparados para as aulas virtuais, e eu vou falar de uma questão histórica que explica muito isso. 88% nunca tinham dado aula remota antes da pandemia e 90% usam notebook e 99% o celular para trabalhar. Né? Sobre questões ligadas às emoções ali durante a quarentena, os 5 sentimentos mais citados em março de 2020 entre os educadores foram ansiedade, medo, preocupação, opressão e tristeza. Particularmente, me identifico com os 5. Provavelmente, se eu tivesse sido perguntado em março de 2020 a respeito dos sentimentos, seriam algumas coisas próximas a isso aqui. Acredito que alguns de vocês também. 75% não receberam nenhum tipo de suporte emocional e 55% desejam receber esse suporte das escolas, né, das instituições que oferecem os serviços educacionais, as instituições nas quais os professores prestam serviços educacionais. Eu quis começar com esse dado, gente, porque tem e eu até quis trazer essa informação no começo, porque eu sei que a gente tende, né, em uma fala de 1h30, a gente tende a se recordar mais daquilo que a gente vê no começo. Então, isso que eu vou trazer agora no começo é realmente aquilo que eu considero mais fundamental para que nós tenhamos consciência e pensemos sobre isso quando formos estabelecer e criar as nossas estratégias ali para a promoção do próprio bem-estar e para a resolução dessas questões que foram evidenciadas pela pandemia. A crise da educação, e se vocês buscarem na literatura, vocês vão encontrar textos de 1960 falando sobre crise na educação. E esses textos, eles não estão falando de coisas que não acontecem mais. Se você ler textos de 1960 sobre crise na educação, você vai falar, uai, parece que esse negócio ainda está acontecendo. E tá. A crise na educação, que foi evidenciada e aumentada, intensificada pela pandemia, ela é produto de um processo histórico, né? Então, eu já começo a minha fala falando sobre isso, de que a grande questão a qual nós devemos nos atentar é que o problema não é a pandemia, o problema é o modelo de educação que a gente utiliza e que já estava falido e a gente estava ali aos troncos e barrancos tentando fazê-lo dar certo, mas a pandemia colocou assim limitações que tornaram esse trabalho muito mais difícil, né? Então, quando eu começo aqui falando com vocês, eu pergunto a vocês, assim, a gente está ouvindo muita coisa a respeito do comprometimento da saúde mental dos professores, dos educadores, de um modo geral, nesse período de pandemia. Mas eu pergunto a vocês, antes da pandemia, vocês não ouviam nada sobre isso? Estava tudo bem com a saúde mental, com o bem-estar dos professores e dos educadores? Ou, na verdade, a gente ouvia bastante coisa a respeito de síndrome de burnout, a respeito de esgotamento profissional,
a respeito de transtornos muito ligados à atividade docente. Se alguém nunca ouviu falar sobre problemas de saúde mental ligados à docência antes da pandemia, eu gostaria que compartilhasse aqui conosco, porque realmente era algo que, pelo menos para minha percepção, para minha vivência, era algo muito contínuo, né? Eu sou docente, eu trabalho na docência, não necessariamente como tutor, mas na docência por volta de 10 anos, e desde que eu entrei na docência, eu estou lutando para saber como é que eu vou manter a minha saúde mental, realizando as atividades que eu realizo. Então, isso é o primeiro aprendizado, né? A primeira lição que eu gostaria de deixar aqui para vocês. O problema não é a pandemia. O problema é o nosso modelo educacional. O problema são os paradigmas nos quais nós nos baseamos para pensar sobre o que é educação, para pensar sobre o que é o papel do professor e para pensar sobre o que é o papel do aluno nesse processo. Quando a gente pensa a respeito do que é ser professor, né, e aí eu vou recorrer a um conceito muito interessante da psicologia, que é o conceito de representação social. Representação social é uma ideia, são um conjunto de crenças que elas se perpetuam sobre coisas, sobre pessoas, sobre papéis sociais ao longo do tempo. E as representações sociais, elas têm algumas características muito fortes. Uma delas é que ela é altamente resistente à mudança. Então, e elas fomentam, inclusive, alguns tipos de preconceito, como, por exemplo, se a gente for pensar, né, numa população estigmatizada que é mais próxima ao meu contexto de trabalho, que é a população de pessoas que vivem com HIV. A gente sabe que houve lá no início um processo de construção de quem são essas pessoas que vivem com HIV, e por mais que hoje em dia as evidências indiquem que as pessoas elas não são aquilo que se pensava, essas pessoas que vivem com HIV, elas não são essas pessoas que com aquelas características que a representação social sobre o HIV descreve, mesmo assim, essa crença continua existindo, né? E a população continua estigmatizada, continua sendo alvo de julgamento, continua sendo julgada como promíscua, sendo julgada como merecedora disso enquanto algum tipo de castigo divino. Então, esse exemplo é só para demonstrar o quanto essas crenças que nós temos a respeito de papéis sociais, elas são resistentes, inclusive às próprias evidências. Elas surgem com base em umas ou outras evidências concretas, e depois de um tempo elas se tornam insensíveis a essas evidências e elas se perpetuam historicamente. E quando eu vou falar aqui a respeito de algumas características do que é ser professor, eu estou falando a respeito de algumas crenças que são socialmente compartilhadas a respeito desse papel. Eu não estou dizendo que isso aqui é o correto, é aquilo que as pessoas tendem a associar, né? Então, o professor é o portador do conhecimento. Tanto que quando a gente começa a dar aula, né, quem trabalha mais diretamente com a docência em si, porque eu estou me referindo a profissionais de educação, mas não necessariamente os profissionais de educação são professores. Mas quem trabalha como professor sabe que uma das grandes pressões que a gente tem quando a gente começa a dar aula é: meu Deus, eu preciso saber muito, eu preciso saber tudo sobre isso aqui, porque a expectativa social que existe é essa, né? Então, o professor é o portador do conhecimento, é aquele que sabe. O professor é aquele que transmite o conhecimento e promove o desenvolvimento do aluno. Então, aqui a gente já começa a perceber algo que é bastante problemático na concepção do que é ser professor. Ele transmite o conhecimento, e aí eu quero pedir para que vocês pensem se vocês realmente acham que vocês conseguem transmitir conhecimento, ou vocês viabilizam condições para que esse conhecimento seja apropriado de diferentes formas e não necessariamente por uma transmissão direta. Promoção do desenvolvimento do aluno. Quantas vezes a gente ouve
a falar sobre a culpabilização do professor pelo fato do aluno não ter se desenvolvido, né? Talvez alguns de vocês tenham tido experiências, assim como eu já tive no passado, de ser diretamente responsabilizado pelo próprio aluno, né? Como se fosse uma tarefa sua. Então, o indivíduo, o sujeito ativo na relação professor-aluno, é o professor, porque é ele que vai transmitir o conhecimento, é ele que vai promover o desenvolvimento do aluno. O aluno é um ser passivo nessa relação. Não estou dizendo que deveria ser, tá? Estou falando sobre a crença que é socialmente compartilhada a respeito de papéis de professor e aluno. Fiscal da aprendizagem do outro. Quem aí nunca desenvolveu uma metodologia de ensino cercada de mecanismos punitivos e de fiscalização para verificar se o aluno está fazendo tudo aquilo que você prescreveu enquanto metodologia de aprendizagem, né? Então, a responsabilidade de monitorar a aprendizagem não é daquele que é o mais interessado na aprendizagem, que é o aluno, é do professor. Formador de profissionais, né? Então, aqui a gente tem uma herança até muito ligada ao surgimento das escolas da era moderna, né, ligadas ao processo de industrialização, quando as escolas se tornaram espaços de formação de mão de obra, né? Então, a escola se tornou um espaço de formação de mão de obra, e quem é o operário que vai formar essa mão de obra? É o professor. E a gente tem essa concepção, né, enquanto algo que foi construído em um contexto histórico específico. E é sobre esse contexto que eu quero falar um pouco com vocês. Então, vamos lá. Durante a Idade Média, né, as primeiras crenças a respeito do que é a função do educador foram criadas. Pelo menos isso para representação sobre educador para o Ocidente, né? E a gente aqui na América Latina até que está demorando um pouco mais para se atualizar com relação a isso. A gente percebe que isso não é tão esse papel aqui do professor, essas crenças sobre o professor, elas não são mais tão presentes em alguns países europeus e nos Estados Unidos, por exemplo. Mas o que a gente tem durante a Idade Média e início da Era Moderna é a imagem do professor enquanto aquela pessoa que vai falar sobre um conhecimento que é muito inacessível para as pessoas. Vamos pensar aqui em um período onde não existia, onde não havia imprensa, né? Então, o que havia sobre a possibilidade de se ter acesso ao conhecimento era por meio, da maioria das vezes, de manuscritos. E aí, quem é que tinha acesso a esses manuscritos? Todo mundo podia ir aos locais onde esses manuscritos estavam e poderiam estudar eles? Não. Eram pessoas muito específicas. E aí, para esse contexto, nesse contexto surge a ideia do professor enquanto aquela pessoa que realmente a gente tem que fazer uma rodinha em volta dele para a gente ouvir o que ele tem para dizer a respeito daquilo que ele leu, porque eu não consigo ler, não tenho acesso a isso. Essa concepção foi e essa metodologia foi muito baseada em como a Igreja Católica funcionava nesse período, né? Então, imagina você falar, sei lá, fala português, mas aí você vai ler a Bíblia e ela está em latim. A Bíblia, inclusive, nem era acessível às pessoas, né? E só quem sabia ler era o padre. Então, você vai para a missa para você ver o padre falando sobre o que é que tem ali, sobre a palavra de Deus, né? Então, esse parâmetro ele foi muito utilizado como modelo para se criar uma ideia de quem é o professor, né? De quem é que vai ensinar um conhecimento que não necessariamente é religioso. Então,
a ausência da impressão, a ausência da imprensa, né, e o pouco acesso ao conhecimento criou essa concepção a respeito do professor como aquele que detém o conhecimento, aquele que sabe porque ele teve acesso. Os outros não têm como ter acesso. E, nesse período, até por também ter se utilizado muito da concepção da igreja religiosa da época, a educação ela foi associada a algo altamente doutrinatório e autoritário. E aí a gente já começa a entender que essas metodologias, né, esses processos punitivos que existem dentro das instituições de ensino, em todos os níveis, eles têm um surgimento histórico. Né? Não necessariamente eles têm uma função muito clara, mas eles têm um contexto histórico que valida, né? Que faz com que as pessoas pensem que isso é o bom. Então, a escola boa é aquela escola muito rígida, que cobra muito, né? O professor bom é aquele professor que ele fala que o que vale é o que ele fala, né? E aí você tem que prestar atenção no que ele está dizendo. E a gente tem, em outro período histórico, algumas questões que contribuíram também para a formação de algumas dessas crenças ligadas às representações sociais sobre educação, sobre o professor e sobre o aluno, que foi durante já o início da Idade Contemporânea, com o avanço da Revolução Industrial, quando o mercado, né, a sociedade passou a demandar um tipo de mão de obra específica, então não mais agrária e aí mais especializada, e as escolas elas se tornam instituições extremamente necessárias para a formação dessa mão de obra. Quando se foi pensar a respeito, não sei se vocês já pararam para fazer essa reflexão, mas quando foram criar a primeira escola, vocês acham que eles se basearam em que tipo de modelo, se não havia antes? Né? Então, vamos fazer um lugar onde as pessoas aprendem. O que a gente tem parecido? As escolas e as instituições de ensino, de um modo geral, o parâmetro utilizado foi o modelo de produção em massa. Foi o modelo de produção em larga escala. Tanto que a gente tem as escolas e até as instituições de ensino superior como algo altamente fordista. Né? Então, você tem a primeira série, aí o professor vai lá e forma o aluno na primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Isso é o modelo de formação educacional baseado nos parâmetros da produção industrial. É o melhor? Não é o melhor. A gente já tem fortes evidências de que isso não é o modelo mais eficiente. Só que o que a gente tem de alternativa? Né? E como que a gente faz para mudar, para trazer um modelo novo, se a expectativa das pessoas vai ser extremamente forte com relação a esse papel aqui, enquanto um papel do professor. O que a gente vive, pessoal, enquanto crise na educação, é uma crise que indica a disfuncionalidade do modelo educacional que a gente utiliza, porque tudo isso aqui criou as metodologias tradicionais de ensino. Que metodologia é essa? Você está lá com os alunos sentados em cadeiras, todas viradas para você. Você entra, você fala para o aluno o que é o certo, o que é o errado, você explica, você passa alguns textos para que eles leiam, você passa trabalhos para verificar ali, né, a afinidade deles com o que você ensinou e você aplica provas para ver se ele realmente sabe aquilo que você espera que ele saiba. Isso tudo muito baseado no professor enquanto um agente central. Né? Quem é o grande protagonista no processo de educação que se baseia nas metodologias tradicionais de ensino? Não é o aluno, é o professor.
E aí a gente tem algo que eu gosto sempre de trazer, né? Que é essa pirâmide aqui do conhecimento, ou a pirâmide da eficiência educacional, da eficiência da aprendizagem. A gente aprende lendo, aprende escutando, aprende vendo, né, sendo exposto a estímulos visuais, vendo e escutando, conversando com as pessoas, perguntando, repetindo, sendo exposto várias vezes a um determinado conhecimento, numerando, talvez estabelecendo uma relação hierárquica sobre o conhecimento, reproduzindo esse conhecimento para alguém, definindo o que a gente sabe, o que a gente não sabe, os conceitos, debatendo com as pessoas. A gente aprende escrevendo, interpretando coisas que outras pessoas escreveram e disseram, expressando para o outro aquilo que a gente sabe, revisando, identificando o que é o que, se comunicando de um modo geral, né? Enfim, explicando, fazendo resumos, estruturando, elaborando e ilustrando o conhecimento. E isso aqui a gente tem enquanto as principais ferramentas das metodologias tradicionais de ensino, que são produtos desse contexto histórico que eu acabei de citar. As principais ferramentas são essas. O aluno vai ler, ele vai escutar, ele vai ver algumas coisas e tem algumas coisas que ele vai ver ouvindo. Mas as principais ferramentas são essas. E existe um outro tipo de metodologia de ensino que muito provavelmente vocês já ouviram falar bastante, que são as metodologias ativas, que elas tendem, inclusive, isso aqui não é o fato de considerar as metodologias tradicionais menos eficientes e as ativas mais eficientes, isso não está ligado a uma questão ideológica, tá? Inclusive, um dos problemas que nós temos na educação, de um modo geral, no Brasil, é uma forte questão ideológica e pouca evidência, né? Eu comento, às vezes, com alguns colegas que enquanto profissionais da saúde, a gente está sempre falando em pautar a nossa prática, em basear a nossa prática enquanto profissionais de saúde em evidências. Mas na hora de ser educador, na hora que a gente vai para o papel de educador, aí não é em evidências. É em pressupostos, é em ideologias, é em crenças. Então, são estudos que testam a eficiência daquilo que é ensinado, que chegaram a essa conclusão, tá? Que essas ferramentas elas são menos eficientes, elas fomentam maior pressão e frustração no processo de aprendizagem, tanto para o professor quanto para o aluno. Quando assim que eu comecei a lecionar, né, eu era muito tradicional, e uma coisa que eu percebia e que me incomodava muito, meus ex-alunos, eles se formavam e tudo que eles iam fazer, eles me perguntavam. Eu fiquei, gente, acho que era para eles serem independentes, né, mas eu acho que eu não ensinei a ser. Porque esse papel tradicional ele não ensina independência, ele ensina dependência. O protagonista é o professor, quem sabe é o professor. Você acaba não desenvolvendo ali o senso de alta eficácia, de que você é sim capaz de aprender muita coisa sozinho, de aplicar o seu conhecimento sozinho. Tem que estar mediado sempre pelo outro. E as metodologias ativas, a gente tem uma menor pressão e uma maior realização associado ao sucesso do processo de aprendizagem. Para o Alexandre, mas os alunos reclamam muito. Sim, porque eles não foram, principalmente se a gente pensar no uso de metodologias ativas na residência. Quantos anos da vida eles foram expostos ao modelo de educação tradicional? Assim, realmente não é fácil. Você, de repente, entrar ali num esquema numa lógica educacional diferente daquilo que você foi exposto durante toda a vida. Fica parecendo que é a residência que está fazendo algo de errado. Tanto que eu sempre comento com os colegas da importância da gente enfatizar que aquilo, né, que a forma como as aulas são organizadas, aquilo se baseia
em uma proposta metodológica de ensino. Isso não é uma coisa que a gente decidiu fazer aleatoriamente aí, com base em crenças pessoais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar disso. Sim, só mais alguns comentários. Eu acredito que muitos de vocês já tenham, inclusive, feito cursos de metodologias ativas, né, e tudo. E aí a gente fica pensando, por que a gente não usa, né? Ou por que quando a gente usa não dá certo? Bom, muito provavelmente porque você não se formou em um esquema de metodologias ativas, né? Você foi formado a vida toda dentro de uma lógica tradicional de ensino, uma metodologia tradicional de ensino. E realmente é muito difícil, a gente fica muito inseguro de trabalhar com uma perspectiva que a lógica a gente não vivenciou enquanto aluno. E mesmo né, vou pensar na minha formação, né, o mestrado ele é muito voltado para essa formação profissional para a docência, mas eu me lembro, pelo menos no meu mestrado especificamente, eu aprendi, sim, muitas coisas relacionadas à docência, mas muito em torno de metodologias tradicionais. Acho que numa especialização que eu fiz em docência, eu vi até mais coisas do que no próprio mestrado sobre metodologias ativas, sobre ferramentas como o uso de tecnologias para o ensino-aprendizagem, né? Para o processo de ensino-aprendizagem. Mas, no geral, os cursos de formação de professores eles se baseiam nessas metodologias tradicionais. E isso é algo muito característico da realidade brasileira, inclusive. Eu tenho uma irmã que fez faculdade fora do Brasil e, por curiosidade, eu gostava muito de perguntar para ela ainda como que eram essas coisas dessas aulas, né? E era algo do tipo, o primeiro dia de aula, o professor lia lá, claro, o objetivo da disciplina, e ele ia dar uma explicação, né? Isso que a gente espera, vai dar uma explicação sobre o conteúdo, sobre esses conceitos principais ali da disciplina. Não, ele apresentava um problema dentro da área, apresentava um problema e ele começava a dizer que o objetivo da disciplina era chegar ao final dela sabendo resolver problemas como aquele. E as aulas, inclusive, nem eram tão frequentes. Foi uma metodologia, inclusive, que teve um impacto muito menor pela pandemia, porque ela já não pressupunha tanta dependência da figura do professor, e ele dava ali alguns caminhos sobre o que você precisa saber para entender aquele problema, onde você pode conseguir essas informações, autores que podem ser referência, e, enfim, o trabalho ele era muito pautado nessa orientação sobre qual é o caminho que eu tenho que seguir para eu conseguir resolver esse problema, né? E isso, gente, é metodologia ativa. Isso é, inclusive, aquilo que a gente tem dificuldade de colocar em prática e que a gente ouve bastante a respeito, que é a sala de aula invertida, né? Onde o protagonista ele é o aluno. Realmente, quem vai fazer as coisas acontecerem é o aluno, e o professor tem um papel fundamental de dizer as coordenadas, né? Orientar os caminhos que devem ser percorridos para que você consiga resolver aquele problema, para que você consiga se desenvolver naquela área específica. Bom, deixa eu continuar aqui. Sobre essa questão, a gente, só para finalizar isso, que eu vou entrar em um outro aspecto agora, eu queria só, dentro dessa introdução que eu trouxe, gente, enfatizar que o problema, a crise na educação, o comprometimento da saúde mental, que enquanto educadores nós estamos tendo, ele não é uma culpa da pandemia, ele é produto de um modelo educacional que é equivocado.
tá? Não há evidências científicas de que o modelo de ensino tradicional ele promova desenvolvimento de competências e habilidades. E não há evidências de que ele seja mais eficiente do que metodologias, eu estou me referindo à aula expositiva, né? De que ele não seja mais eficiente do que metodologias onde você coloca o aluno para ter um conhecimento direto com uma relação direta com o conhecimento. Você não vai ser a ponte do aluno com o conhecimento. A relação do aluno com o conhecimento ela é direta. Você é um orientador, um coordenador, um supervisor deste processo. Então, eu gostaria de deixar, antes de começar a falar mais especificamente sobre bem-estar para vocês, essa reflexão que eu acredito que de tudo que eu tenho para falar é o que eu tenho de mais importante, é o que eu considero mais importante. Não vamos pensar que o problema é como a gente fazer aula expositiva bem feito por meio de remoto. E sim, como é que a gente consegue implantar uma metodologia de ensino, especialmente no caso da residência, onde nem sempre o foco é o conhecimento, e sim no desenvolvimento de competências e habilidades, como que a gente consegue fazer isso em uma metodologia ativa, em uma metodologia que não seja tradicional de ensino. Bem, antes de eu passar para a segunda parte, alguém gostaria de fazer algum comentário ou tem alguma dúvida específica sobre isso que eu trouxe? Se discordar também não tem problema. Eu sei que isso pode ser um pouco diferente daquilo que vocês esperariam ouvir quando se fala de crise da educação ou de bem-estar do docente. Se ninguém disser nada, eu vou entender o silêncio como tá tudo certo, pode continuar. Alexandre. Ai, que susto. Desculpa. Desculpa. Alexandre, então, esse adoecimento assim, dos Oi, professores. Maísa! Eu não me apresentei, sou a Maísa, tutora da farmácia na HDT, no LACEN. Alexandre, você acha então que que você foi falando, esse adoecimento dos professores, essa carga que ele carrega, essa responsabilidade que ele tem de ensinar, de ser detentor do conhecimento, de às vezes não se sentir suficiente para aquela aula, para aquele aluno? Maísa? Não escutou, não? Ah, não, sim. Você perguntou se eu acho que essa carga que o professor traz de ser... Assim, esse sentido da doença do professor, do adoecimento do professor, essa responsabilidade que ele carrega de... Sim. Exatamente, é o tamanho da responsabilidade, mas não principalmente isso, porque a responsabilidade de você conduzir o processo por meio de metodologias ativas também é muito grande. É a frustração de não dar certo. Entende? Então, assim, o tempo todo a gente estava ali com alunos, né? Tanto que a gente tem ditos sociais. Quem não cola não sai da escola. O que é isso? Quem não burla o processo de aprendizagem não está no processo de aprendizagem, não vai passar por ele. Ou seja, o processo ele foi criado para ser burlado. E você tem que o tempo todo lidar com isso. Aí o que as aulas remotas fizeram? Cortaram o seu controle. Então, essa frustração e essa sensação que a gente tem de, meu Deus, os meninos estão aprendendo muito, muito menos, é porque a gente não tem mais essa condição de fazer tanta fiscalização, sabe? Mas a ideia do adoecimento sim perpassa por esse excesso de responsabilidade, pelo fato do aluno se entender enquanto alguém que precisa ser controlado, contido, conduzido e que ele ocupa um lugar passivo nesse processo. E aí toda a sobrecarga recai sobre o professor. É por isso, muito provavelmente, que a gente já tem histórico de adoecimento na área da educação, é clássico. Só você buscar artigos que podem ser encontrados facilmente a respeito das profissões que têm maior índice de burnout, maior índice de adoecimento profissional, enfermeiros, bancários e professores. E você falando da metodologia ativa, eu como aluna, eu acho muito confortável o modelo tradicional.
Eu também. Você chega, senta e o professor ensina. Então, assim, mudar, né? Eu recebi essa educação, a metodologia tradicional, mudar também é muito difícil, né? Eu Uhum. acostumada, os residentes acostumados, os alunos acostumados, é muito difícil. E esse medo de dar errado também, né? Estou mudando Uhum. uma coisa que é nova, a chance de dar errado é grande também, né? E se der alguma coisa errada, alguém vai dizer, tá vendo como esse negócio não dá certo? Volta para o modelo original. Então, realmente é uma situação desconfortável a gente mudar essa lógica da educação, mas é um desconforto necessário tanto para a maior eficiência do processo de educação, tanto para a nossa saúde mental. Sim. Obrigada, Alexandre. Nada. Bom, eu vou continuar aqui, pessoal, falando agora, então, mais especificamente a respeito de algumas questões, né? Eu falei que eu iria falar de algumas questões que estão ligadas mais diretamente e explicitamente ao bem-estar do docente, e algumas coisas que estão ligadas mais indiretamente, mais implicitamente. Isso aqui é o que está ligado mais indiretamente, é aquilo que não é tão claro para a gente, é aquilo que a gente não percebe no dia a dia. Mas vamos falar um pouco sobre as questões que estão ligadas mais diretamente ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida, ao nosso... Nossa, termina 8 horas? É? Alexandre, é até Oi. às 20h30, tá? Pode Tá. ficar tranquilo. Nossa, 15 minutos. Então, o que é a ideia, né? Assim, para a gente pensar em saúde mental, o que é saúde? A gente tem um conceito da Organização Mundial de Saúde que fala que é o bem-estar biopsicossócio-espiritual. Na verdade, ele fala que é o completo bem-estar biopsicossócio-espiritual. E esse conceito da OMS, ele é um ideal. Assim, ninguém está em completo bem-estar biopsicossócio-espiritual ao mesmo tempo. Então, é algo que a gente busca, né? E dentre esse bem-estar, né, dentro dessa concepção, a gente tem ali algumas divisões que elas interagem bastante entre si, né? Essa divisão é mais didática. A gente tem o corpo, que estaria muito ligado ao nosso bem-estar físico, a gente tem aquilo que seria a nossa mente, ou o nosso repertório comportamental, que estaria ligado ao aspecto psicológico, né, do bem-estar e da saúde, o espiritual, que estaria ligado a essas crenças que o indivíduo tem metafísica, e o aspecto social, que está ligado à saúde social do indivíduo. Quando a gente fala de bem-estar, né, e eu vou me focar aqui mais no bem-estar psicológico, ele não se desvincula dos demais. Né? Então, é difícil você imaginar que você está bem psicologicamente quando você está numa crise espiritual importante, ou quando você tem um problema de saúde, tem alguma questão física que compromete o seu bem-estar, ou quando você não está bem com os vínculos sociais que você tem. Então, embora a gente tenha essa divisão, isso aqui interage muito entre si. Né? O que a gente observa é que o comprometimento de um desses aspectos provoca um efeito cascata nos demais. Por isso que é difícil você falar assim, não, do ponto de vista biológico eu estou ótimo, meu problema, ou do ponto de vista biológico só eu estou mal, mas do ponto de vista psicológico, social e espiritual eu estou maravilhoso. Isso é muito difícil a gente ouvir esse tipo de discurso, né? Eu vou dar ênfase aqui, pessoal, até pela minha formação, nesse aspecto aqui, tá? Do bem-estar psicológico, que está muito ligado a um outro conceito, que é o conceito de satisfação com a vida. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês sobre o que vocês acham. Não, peraí, daqui a pouco, né? Aqui, satisfação com a vida. Então, o primeiro ponto é isso. O que satisfação com a vida, uma boa ou uma alta satisfação com a vida está ligada? Ela está ligada à vivência de afetos positivos. Alegria, paixão, amor, né? Saudade. E a gente tem uma baixa satisfação com a vida e, consequentemente, uma diminuição do nosso bem-estar quando a gente vive de maneira muito frequente aquilo que a literatura chama de afetos negativos, como raiva, tristeza, rancor, por exemplo. Eu não estou dizendo que esses afetos eles não devam acontecer, a gente precisa desses afetos.
A gente precisa ficar com raiva, a gente precisa ficar triste, a gente precisa ficar chateado, né? Só que quando isso passa a acontecer com uma frequência muito alta, aí a gente tem uma diminuição da satisfação com a vida e, consequentemente, um comprometimento do nosso bem-estar. E aí eu queria saber de vocês algumas coisas, assim, sobre o que estaria ligado ao bem-estar. Então, eu quero saber aí se alguém puder contribuir com uma resposta. Dinheiro. Vocês acham que dinheiro, em todas as situações, ele promove bem-estar? Dinheiro é uma coisa que, ó, quanto mais dinheiro eu tiver, mais o meu bem-estar vai estar lá em cima? O que vocês acham? Não. Nem sempre, né, Jamílio? A gente ouve, às vezes, essas perguntas, né? E aí o pessoal brinca. Ah, você acha que dinheiro não traz felicidade? Me dá o seu. Deixa eu esperar aqui. O pessoal vai tá digitando alguma coisa. Vou fazer algumas considerações a respeito do que alguns estudos falam a respeito da relação do bem-estar com o recurso financeiro, né? Com o dinheiro em si. A gente tem um estudo que eu gosto muito de citar esse estudo quando eu falo sobre isso, que é um estudo que acompanhou um conceito muito próximo ao bem-estar, que na verdade é uma especificação do bem-estar, que é o bem-estar subjetivo, que seria um conceito, o termo técnico para felicidade. Então ele avaliou o nível de felicidade de pessoas que ganharam na Loteria Federal dos Estados Unidos. Várias, né? Assim, não, lá eu acho que tem algum que é bem maior, como a Mega Sena, mas eles avaliaram de várias pessoas de vários estados, né? Das loterias estaduais, na verdade. E os prêmios são muito altos, inclusive nos Estados Unidos. E vejam que interessante. O que o estudo revelou é que em todos os casos houve. Então, assim, o estudo ele incluiu as pessoas assim que elas receberam o prêmio, né? Então elas foram avaliadas assim que elas receberam o prêmio e depois elas foram avaliadas algumas outras vezes. E em todos os casos houve uma redução significativa no nível de bem-estar das pessoas que receberam aquele prêmio milionário. E o estudo explica isso de uma forma muito interessante, dizendo que quando você recebe uma quantidade de dinheiro com a qual você não está acostumado a lidar, acabam surgindo problemas que não são comuns, que eles não são familiares para você, então você não sabe resolver. Por exemplo, você tende a ter conflitos familiares ligados ao fato de que as pessoas, os parentes, né, eles vão esperar que você ajude eles de alguma forma. Uma grande quantidade de parentes. E, enfim, no próprio manejo e condução desse dinheiro, né, para manutenção daquele nível de riqueza. Quem já nasce milionário sabe como manter a sua riqueza. Nós, da periferia, se recebemos 10 milhões de reais, a gente vai ficar, meu Deus, como é que eu faço para manter isso? Para isso não ir pelo ralo. Então, o aumento no uso de drogas lícitas, principalmente como o álcool, foi bastante identificado. E uma conclusão bem interessante que o estudo faz é que o dinheiro ele está, sim, associado a bem-estar. Então, ele, até um determinado momento, ele tem uma relação diretamente proporcional com bem-estar. Então, por exemplo, a gente, sei lá, você está ganhando R$2.000, você passa a ganhar R$5.000, muito provavelmente isso vai aumentar, né, o seu nível de bem-estar. Só que a partir de um determinado momento, essa relação começa a ser inversamente proporcional. E aí, a partir de uma quantidade X, você passa a ter uma diminuição do seu bem-estar quanto mais dinheiro você ganha. Então, é uma relação ambivalente, né? Quem responde sim, quem responde não e quem responde nem sempre estão certos. O gênero, né, ou o sexo, vocês acham que tem alguma coisa a ver? Eu já respondo que tem. Mulheres tendem a ter um nível de bem-estar. A Alice respondeu rápido, sim. E a conclusão que os estudos trazem é que mulheres tendem a ter um nível de bem-estar
significativamente menores do que os homens. Não é muito difícil a gente conseguir pensar na explicação para isso, né? As mulheres, e eu acho que a maioria aqui que está me ouvindo são mulheres, elas são muito mais cobradas socialmente com relação ao corpo, com relação aos papéis sociais que ocupam do que os homens. Então, muito provavelmente, isso explica o fato das mulheres terem não é muito grande, tá? Mas é uma diminuição significativa aí quando comparado, uma média significativamente inferior à dos homens, quando essa diferença é comparada com base no sexo. A atividade física, essa aqui é clichê, né? Acredito que todos concordem que fazer atividade física está, sim, altamente relacionada ao bem-estar psicológico. Inclusive, a gente tem uma série de fatores orgânicos que explicam isso. Não é apenas porque você se sente mais produtivo, não é apenas porque você começa a achar o seu corpo mais bonito. A gente tem a produção aí de uma série de hormônios e neurotransmissores que diminuem, por exemplo, a sensação de dor. Então, se você tem dores, você acaba sentindo menos dor e, consequentemente, você fica mais satisfeito com a vida. Você tem ali algumas alterações que tornam mesmo a sensação de bem-estar, que favorecem a sensação de bem-estar. Quando a gente vê essas coisas, a gente fica pensando, puxa vida, por que eu não faço? Né? Bom pensar sobre isso. Religião. Será que religião tem a ver com bem-estar? Pessoas que têm crenças religiosas ou espirituais, será que elas têm um nível de bem-estar e satisfação maior? Está acertando todas, Alice? Tem também. Os estudos mostram que acreditar em alguma coisa aumenta significativamente, não necessariamente ter uma religião, inclusive, mas acreditar em alguma coisa da ordem espiritual, isso contribui significativamente para o bem-estar. É claro que isso aqui é uma coisa que a gente não muda muito nem impõe para o outro, né? Como, vou prescrever aqui uma atividade física e o desenvolvimento de alguma crença. Geralmente, ter ou não essas crenças estão ligadas muito ao contexto cultural de onde nós viemos. Idade. Será que a idade tem momento assim, do desenvolvimento da vida? Será que dos 20 aos 30 anos tem diferença dos 30 aos 40, dos 40 aos 50? Tem sim. Os estudos mostram que existe um declínio significativo, e eu acredito que muitos de vocês vão se lembrar de algumas coisas da vida quando eu disser isso, né? Início da vida adulta. Sempre brinco com o pessoal quando eu vou falar de psicologia do desenvolvimento especificamente, que o início da vida adulta chega a ser pior do que a própria adolescência no que diz respeito à vivência intensa de conflitos. Início da vida adulta, pessoal, até 30 anos, mais ou menos, para a maioria das pessoas, né? Essa geração, inclusive, falando em gerações, existe uma tendência de estender a adolescência aí alguns anos à frente, então pode ser que a idade adulta inicial deles não seja exatamente essa, né? Mas existe sim uma diferença significativa no nível de bem-estar das pessoas que tem, por exemplo, entre 30 e 50 anos, que tende a ser maior do que pessoas que têm entre 20, 18 e 30 anos. Estado civil. Será que tem? Será que pessoas que são casadas elas têm um nível melhor ou maior de bem-estar subjetivo ou tendem a ter? Aí depende. Ótimo, Alice, depende com quem que você está casado, né? Seria mais ou menos isso. Realmente, depende, sim, com certeza. Mas, estatisticamente falando, os estudos eles apontam que pessoas que são casadas, elas tendem a ter um nível de bem-estar maior do que pessoas solteiras e pessoas que não têm um companheiro ou uma companheira, né? A conclusão sobre isso se baseia na ideia de que, para além de uma relação de intimidade amorosa e afetiva, o casal ele tem o suporte social.
Isso é uma das ferramentas, inclusive, mais importantes para a gente lidar com as demandas da vida. É a gente ter alguém para a gente falar o que está acontecendo, para a gente poder compartilhar isso. E é muito comum que essa relação, né, mesmo que o casamento não seja ali aquela mil maravilha, mas o outro, em situações críticas, acaba sendo um suporte social. Deixa eu ver. E mais uma série de fatores, né? O que mais? Existem uma série de outros fatores, como, por exemplo, não ter uma doença crônica, a velhice está associada a uma diminuição significativa do bem-estar, né? E não ter vínculos sociais, quanto existe uma relação muito direta entre a diminuição dos vínculos sociais e a diminuição do nível de satisfação com a vida. Não é à toa que eu citei o suporte social como sendo o recurso mais importante para que é mais aplicável à maioria dos problemas. É só você se lembrar de uma situação aí onde você viveu uma grande dificuldade, você teve a oportunidade de conversar sobre isso com um amigo seu. E aí o seu amigo não te deu conselho, não falou nada. Mas parece que depois que você conversou com ele, parece que as coisas ficaram mais claras, parece que o problema diminuiu de tamanho, né? Esse é um efeito muito imediato do compartilhamento de informações que a gente acaba fazendo aí com nossa rede de suporte social. Bom, outra questão para perguntar para vocês. O que vocês acham que gera bem-estar? O que mais gera bem-estar? Não ter problemas. Então, vocês acham que vocês não terem os problemas que vocês têm é algo que iria favorecer o bem-estar? Ou, na verdade, você saber, mesmo tendo muito problema, você saber lidar com os problemas? A Alice e a Edna já acertaram aqui, né? Os estudos mostram que o bem-estar, ele não tem, olha que interessante, ele não tem uma relação diretamente proporcional, estatisticamente significativa, com a quantidade de problemas que a pessoa tem. Ele tem uma relação estatisticamente significativa com a quantidade de recursos, a quantidade de habilidades que a pessoa tem para lidar com este problema. Né? Então, quando a gente tiver um problema que a gente pensar assim, ai meu Deus, isso aqui podia tanto não acontecer, talvez seja melhor a gente pensar assim, peraí, que eu já passei por um monte de coisa na minha vida, deixa eu ver aquilo tudo que eu já usei para resolver esse monte de perrengue lá da vida adulta, da idade adulta inicial, que é um caos, mas é lá que a gente aprende a lidar com os problemas, né? Deixa eu ver disso tudo aqui que eu já usei, o que eu posso aproveitar para resolver ou lidar com esse evento aqui que está acontecendo, né? Então, como eu disse, saber lidar com os problemas é a grande questão quando a gente fala de promoção de bem-estar. Então, trazendo isso para a realidade da educação, né? Assim, acabar com a pandemia ou esperar a pandemia acabar para que a gente volte à estabilidade, entre aspas, né? Uma estabilidade meio doentia, mas a gente estava acostumado, então é uma estabilidade. Talvez essa não seja a melhor opção, né? Talvez a melhor opção seja mesmo a gente aproveitar essa adversidade a qual nós estamos sendo expostos, para a gente desenvolver uma nova forma de fazer educação. E aí, quando acabar a pandemia, a gente vai estar apto a lidar com os problemas da educação com pandemia e sem pandemia. Isso é uma questão muito importante dessas habilidades de resolver problema. A gente se transforma em uma pessoa, em um organismo mais bem adaptado. Isso é evolutivo, inclusive, né? Lidar com os problemas de maneira a tentar ou resolvê-los, quando a gente tem condições de fazer isso, ou de aprender a conviver e a lidar com eles. Nesse caso, eu acredito, assim, falando do nosso sistema educacional, acredito que a estratégia não seja a gente aprender a lidar com esse sofrimento da pandemia, não, mas sim mudar o modelo educacional, a forma de fazer educação para resolver o desconforto, né?
E tem uma coisa muito interessante quando a gente fala dessa relação entre a quantidade de problemas que eu tenho, ou de demandas, né? Na psicologia a gente usa muito esse termo, demanda. A quantidade de demandas que eu tenho e a quantidade de recursos que eu tenho para lidar com essas demandas. Essa teoria é uma teoria desenvolvida por uma pessoa, agora eu me esqueci o nome dele, mas é porque o nome é difícil. Ele é holandês, a gente nunca sabe falar essas palavras, né? Nome de holandês. Mas é a pessoa que, se você buscar assim, bem-estar psicológico, bem-estar subjetivo, ou estudo da felicidade, vai sair o nome desse cara, porque ele é o maior estudioso do mundo sobre felicidade. E ele criou essa relação aqui que eu acho muito interessante, que é onde ele fala do estado do flow. Isso não tem uma tradução específica para a terminologia, mas seria fluxo, né? O que é o estado do flow? É o estado onde você tem o equilíbrio entre as demandas que você tem e os recursos que você tem para lidar com essas demandas. Por quê, gente? Porque ter muitas habilidades e poucos recursos, não. Ter muitas habilidades, né, ter muito recurso e poucas demandas, ao contrário do que a lógica pode nos sugerir, não é algo que está ligado a bem-estar. Olha que interessante. Pessoas que têm muitos recursos são pessoas que precisam de demandas, porque o que acontece, o que tende a acontecer com essas pessoas, né, isso aqui é um gráfico uma forma mais simples, então a gente tem aqui dentro desse plano cartesiano, né, os desafios e as habilidades. Então, o estado de flow, que é esse estado de fluxo, que é esse estado mais favorável ao desenvolvimento do bem-estar e da felicidade, é um estado de equilíbrio entre as habilidades e os desafios. Não é você estar aqui com as habilidades super altas e os desafios baixos. Então, o que acontece, né, esse gráfico detalha um pouco mais, quando você, por exemplo, está com baixa nas suas habilidades, né? Então, você tem poucas habilidades para lidar com... tá aqui, na verdade, né? Deixa eu ver se é isso, gente. É isso mesmo. Quando você tem ali poucos recursos, como é que é? Isso, você tem poucos recursos, mas tem muitos desafios, você tende ali, né, a ficar no estado de alerta e focado, mas se essas demandas forem aumentando, você tende a ficar ali num estado de ansiedade, de preocupação, que vai te distanciar do flow. Isso aqui é geralmente o que a gente experiencia, porque a nossa vida, se tem uma coisa que a vida nos dá de graça, é desafio, é demanda, né? Então, isso aqui é um estado muito comum de perturbação da nossa felicidade. A gente está não ali alerta, focado, mas ansioso, né? E triste ou estressado. E quando, por outro lado, uma forma de comprometimento do bem-estar que não é muito comum, é quando você tem ali a quantidade de habilidades que é muito maior do que os seus desafios. A vida começa a ficar um tédio, né? Você tem um estágio inicial onde você fica mais relaxado, confiante, satisfeito, mas conforme esses desafios vão diminuindo, você tende a ficar em estágio de tédio e apático. Isso sugere um cuidado que nós devemos ter muito grande conosco, que é da gente saber até que ponto a gente está nesse equilíbrio. O quão longe eu estou do flow, do meu estado de flow, que não é o estado necessariamente de felicidade, mas é um estado altamente associado, é um estado propício para que a gente experiencie e tenha momentos felizes. Falando ainda sobre essa relação, né, dos nossos recursos e das nossas demandas, tem uma explicação muito simples, uma equação muito simples que eu gosto de demonstrar, que é falar o que acontece, né, de quando a gente tem, nesse caso aqui, recursos que são maiores que as demandas. A gente tende, como o gráfico do flow sugere, a ficar num estado mais de tranquilidade, de conforto, mas ainda não está associado
a um adoecimento. E a gente tem o contrário, quando as nossas demandas elas são maiores que os nossos recursos, onde a gente tende a ficar lá mais em estado de alerta, mas a gente também ainda não tende a adoecer por isso. Essa segunda relação ela é muito importante para o desenvolvimento de novos recursos. Então, quando você tem mais demandas do que recursos, ou demandas que não podem ser solucionadas pelos recursos, você vai fazer o quê? Você vai desenvolver recursos para você lidar com essas demandas. Mas ainda é uma relação saudável. O problema é quando acontece esse grande extremo, né? E aí, como vocês viram no flow, o inverso também gera desgaste, né? Quando os recursos são muito maiores do que as demandas, mas eu acredito que para a vida moderna, a grande questão por trás do adoecimento seja essa. Então, o que acontece aí que eu fiquei com a minha qualidade de vida, com o meu bem-estar mais comprometido durante a pandemia? A pandemia nos impôs uma série de demandas para as quais nós não estávamos preparados para lidar e nem para resolver, né? E para isso, a gente tem aqui, eu vou falar de alguns recursos de enfrentamento, algumas estratégias de enfrentamento, que todas as pessoas utilizam, algumas usam mais umas e outras utilizam mais outras. Existe um conjunto de estratégias, que na verdade são duas, voltadas para a solução do problema, que são estratégias voltadas a pôr fim na existência do problema. Isso é muito bom. Por quê? Porque acaba com o problema, põe fim à existência dele. A questão, e esse é algo muito interessante para a gente pensar a respeito, é que vamos pensar nos problemas que vocês têm, vamos pensar no que é a pandemia. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para acabar com a pandemia? Tem alguma coisa que eu possa fazer, ou que você possa fazer para pôr fim à pandemia? Se você termina um relacionamento que não era saudável a você, você está vivendo um sofrimento, tem alguma coisa que você pode fazer para pôr fim a esse sofrimento? Muitas vezes não tem como a gente pôr fim ao sofrimento, né? A gente sempre fala isso para falar do paciente que tem HIV quando ele recebe o diagnóstico. Então, o que ele vai fazer para acabar com aquela doença, se é uma doença crônica, né? Então, por mais que a solução de problemas, as estratégias de pôr fim ao problema, elas sejam estratégias muito interessantes, porque elas acabam mesmo com aquilo que está comprometendo a qualidade de vida da pessoa, nem sempre o problema depende de você. E por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque às vezes a gente está tentando colocar fim a um problema que não depende da gente resolver. Se não depende de você para resolver, vai ser eficiente suas tentativas? Não vai, não. Você vai gastar energia à toa. Você vai despender energia vital à toa. E o problema vai continuar ali. E para isso a gente tem, né, para resolver, para pôr fim, é que a gente tem as estratégias que são focadas na emoção. As estratégias que são focadas nas emoções, elas estão muito ligadas a como você subjetivamente vai fazer para lidar com isso. Então, para lidar com as emoções que estão ligadas ao problema. Na maioria das vezes, a gente combina entre eles. Então, vamos pensar na pandemia. O que eu posso fazer? Tem realmente nada que eu possa fazer para acabar com a pandemia? Tem. Só que não é sozinho que eu vou acabar. Eu, utilizando medidas de biossegurança, propagando essas informações, eu estou contribuindo para acabar com a pandemia. Só que não depende só de mim, então isso não vai ter um efeito imediato. Então eu uso estratégias focadas na resolução do problema, mas eu também preciso utilizar estratégias focadas na emoção, estratégias que vão tornar a vivência junto a essa pandemia, enquanto ela não acaba, mais confortável. Uma dessas estratégias, né, eu estou falando aqui de um lado dela no geral e de alguns exemplos de como essas estratégias elas seriam fragmentadas em tipos diferentes.
As estratégias de evitação, elas são estratégias que te levam a não reconhecer a existência do problema, a se afastar mesmo desse problema, né? Então, você pode simplesmente falar, não tem pandemia, inclusive tem muitas pessoas que estão usando apenas esse recurso, e nesse caso é extremamente disfuncional, né? Não existe pandemia, isso é coisa do anticristo como é que o pessoal fala? De organizações aí que estão querendo dominar nossa cabeça, do chinês, não existe pandemia, vou continuar vivendo minha vida normalmente. Isso é uma estratégia de enfrentamento para o indivíduo lidar com algo que lhe gera desconforto, a negação. Desinvestimento comportamental, que seria a pessoa desistir. Autoculpa, que seria uma forma de tirar o foco do problema, porque eu fico pensando que a culpa é minha. O que foi que eu fiz? E aí o foco sai do problema e vem para mim. E o próprio uso de substâncias, né? Então, a gente teve, no caso da pandemia, um aumento significativo no uso de álcool. Inclusive, uma coisa interessante, que durante a pandemia houve notícias de que estava faltando o fornecimento de cerveja. Ele foi falho, não por conta necessariamente da baixa produção, mas por conta do aumento significativo da demanda, que não havia plantação de cereais ali, de cevada, não havia sido previsto, né, um plantio, um cultivo de cereais para esse aumento, para atender essa demanda. Então, usar substâncias, e aí pode ser álcool, pode ser substâncias ilícitas, mas mesmo o uso do medicamento, se for para você lidar com uma situação, ele também é um recurso de enfrentamento. No caso, quando se trata, né, de um medicamento que foi prescrito por um profissional qualificado, então a gente entende que é um uso funcional do recurso de enfrentamento. Ressaltando, gente, que todas essas estratégias que a gente utiliza, elas podem ser eficientes ou não, a depender da situação. Então, negar a situação, pensar assim, meu Deus, isso aqui não pode estar acontecendo. As pessoas tendem a pensar assim, é sempre ruim, sempre vai ser errado você negar. Não, porque se você não tem suporte nenhum para lidar com uma situação, se isso vai realmente acabar com você, então é melhor você fingir que isso não está acontecendo. E para algumas situações, para alguns momentos extremos da vida, é importante a gente negar, sabendo sempre que não é o ideal, que a negação ela tem um efeito a longo prazo muito perigoso, que o problema vai continuar ali e muitas vezes ele vai crescer enquanto você está fingindo que ele não existe. A distrabilidade é um conjunto de recursos de enfrentamento que tem como função te afastar temporariamente do problema. É diferente da evitação, que na evitação você deixa para lá, você tira o foco definitivo. Aqui na distrabilidade, você dá um tempo e aí você volta. Um exemplo clássico, você está numa discussão com uma pessoa que é importante para você e você sabe que você está muito irritado, que você vai dizer coisas que vai magoar essa pessoa. Você fala, olha, eu não vou continuar conversando com você, não. Eu vou dar uma volta no quarteirão, vou fazer uma caminhada e depois a gente conversa. Você está dizendo, eu vou dar um tempo desse problema e depois eu volto para ele, né? E geralmente tem um efeito muito positivo, não tem? Então, os estudos mostram que a distrabilidade, ou seja, você não ficar com o foco o tempo todo sobre o problema, são as estratégias de enfrentamento mais eficientes que existem. Eu acho isso muito incrível, porque isso vai contra uma crença social muito grande que a gente tem, que a gente acha que é uma equação meio matemática, né? A gente pensa que quanto mais horas por dia a gente passar pensando no problema, maior vai ser a probabilidade de que surja uma solução. Mas não é isso que os estudos indicam. Os estudos indicam que sair do problema e depois voltar para ele, ir assistir uma série, fazer uma coisa que você gosta, conversar com alguém, sair desse problema, te coloca em condições mais adequadas para que quando você volte, você consiga pensar em uma forma mais eficiente de resolvê-lo ou de lidar com ele. Reestruturação cognitiva. Reestruturação cognitiva são estratégias difíceis de usar, assim, que são estratégias que vão dar um sentido diferente para o problema. Então, por exemplo, reinterpretação positiva.
É difícil de fazer reinterpretação positiva, mas assim, vamos tentar pensar em uma aqui com a pandemia. Se a pandemia ela evidenciou uma crise na educação que a gente está arrastando há um tempão, será que não vai ser bom a longo prazo? Porque pode ser que a gente resolva essa crise? Entende? Isso é reestruturação, isso é, na verdade, a reinterpretação positiva. É você, ao vivenciar uma situação, você pensar. E aí pensar de maneira cuidadosa, tá, gente? Não é pensar que tudo que é desgraça na sua vida foi melhor ter acontecido, não. Tem coisa que é só ruim mesmo, tem coisa que você olha e fala assim, olha, essa aí dava para eu ter passado sem essa, não foi bom, não. Não teve aprendizado bom, não. Tem situações que a gente passa que realmente são assim, mas grande parte das situações das quais a gente se queixa bastante, a gente aprende alguma coisa com ela, né? Então, poxa, podia não ter acontecido, mas já que aconteceu, eu aprendi tal coisa com isso, e eu tenho certeza que isso vai me ajudar numa situação futura. Isso é o recurso da reinterpretação positiva. A gente tem dificuldade de fazer isso porque a gente vive em uma sociedade onde ser pessimista é o sinônimo de ser realista. Né? Quando você vê alguém que fala assim, não sou pessimista não, sou realista, provavelmente essa pessoa é pessimista. Desculpem aos colegas que usam essa expressão. O que os estudos mostram, tá? Porque existe uma associação cultural aí entre uma perspectiva uma perspectiva que enfatiza o aspecto negativo disso ser mais associado a ser realista. A aceitação, né, que é você apenas pensar, bom, né, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas já que está acontecendo, vamos ver o que vira, vamos ver o que dá para fazer. E o humor, que é você fazer, né, destacar algum aspecto cômico aí da situação, né, o vulgo fazer piada da desgraça. É uma forma também de você diminuir o caráter negativo, né, da situação, a diminuir os afetos negativos que estão ligados ao problema que você está vivendo. A busca de apoio, ela envolve você buscar basicamente de 3 formas. Então, buscar informações sobre o que fazer com o problema, buscar apoio de outras pessoas e buscar o apoio religioso. Então, o suporte emocional é buscar o apoio de alguém, é falar sobre isso com alguém, é compartilhar o seu desconforto com alguém. Suporte instrumental é algo que a gente usa muitas vezes por meio do próprio Google, né? Tá difícil lá, coloca lá o que eu posso fazer, como fazer metodologias ativas, como lidar com essa geração. Então, a busca de informações auxilia bastante. E para quem tem alguma crença religiosa, o aumento das atividades ligadas à crença religiosa é algo que é um recurso, inclusive, bastante significativo. A gente só não impõe religião para alguém, né? Se a pessoa não tem religião, então esse recurso ela não vai ter. Ela pode utilizar de outros, mas para quem tem, é uma possibilidade de recurso que, inclusive, é altamente eficiente, viu? Bom, e isso é a minha fala. Eu quis deixar aqui pelo menos alguns minutinhos, caso alguém queira fazer alguma consideração, observação ou pergunta, mas a minha intenção foi de trazer um panorama geral a respeito desse problema que a gente está vivendo, falar um pouco sobre o que é o bem-estar, né? O que a gente pode fazer até com relação a hábitos para melhorar isso, e finalizar falando de alguns recursos aí que nós utilizamos combinados e que a descrição desses recursos pode evidenciar aí para alguns de vocês de que talvez você tenha recurso para lidar com algum sofrimento que você está vivendo, mas você não lembrava, você não tinha parado para pensar que você podia usar esse recurso para lidar com esse problema. Tá bom? Então, antes da gente finalizar, né, faltam 5 minutinhos, gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário. E eu gostaria de saber o que vocês acharam, gente, porque essas aulas remotas, né, essas atividades remotas, a gente não tem mais uma coisa que
era tão importante para mim que era o feedback visual, né? Eu nunca precisei perguntar, deu certo, vocês entenderam, vocês gostaram, porque eu sabia pela resposta visual das pessoas, como eu não tenho, eu gostaria de ouvir o feedback para vocês. Ah, Edna, que bom que você gostou, obrigado. Bom, enquanto o pessoal estiver digitando, né, foi ótima a sua fala. Eu, Alexandre, eu acho que nós estamos saindo da pandemia, né? Isso trouxe bastante reflexão, mudança de valores, enquanto pessoa, enquanto família, enquanto sociedade. Acho que assim a pandemia trouxe essa reflexão. Acho que a gente estava muito acelerado, né? Esquecendo dos nossos valores, vivendo um dia após o outro numa correria louca, e era necessário, de fato, ter essa pausa para a gente poder refletir. É claro que no início foi difícil lidar com todas essas emoções, como você citou, de medo, de insegurança, porque era tudo novo, era tudo desconhecido, não existia pesquisa nenhuma, né? Então, assim, foi difícil lidar inicialmente, eu sei, porque, assim, eu sou daquelas que eu sou muito acelerada, mas com 3 dias ficando dentro de casa parada, eu já estava ficando meia neurótica. É necessário essa interação com a sociedade, mesmo que às vezes a gente briga, a gente chora, a gente ri, mas isso nos traz um bem-estar. Não, às vezes não é tão contínuo como nós gostaríamos que fosse, né? Mas em alguns momentos é necessário a gente trocar isso com alguém, tá? Seja no trabalho, seja na família, né? E assim, acho que quando a gente fala de família, isso pesou muito durante a pandemia, ficar afastado das pessoas que a gente ama, não poder festejar, né, as datas aí festivas, enfim. Mas foi ótimo a sua apresentação, eu só tenho a agradecer, né, o pessoal que está nos assistindo, também agradeço imensamente aí por esse momento. Teve alguns comentários aqui no nosso bate-papo, eu acredito que você esteja também visualizando. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. Realmente eu fico muito triste em perdê-lo, né, no nosso programa de residência, mas desejo todo sucesso para você. Acredito que logo, logo você vai estar aí como um doutor Alexandre. E você com certeza plantou algumas sementes na residência que nós temos muito orgulho disso. Então, assim, foi fantástico. Meu muito, muito, muito obrigado mesmo de coração por contribuir, né, em mais uma jornada. O ano passado você participou conosco, se dispôs, né, do seu tempo. Eu sei que às vezes a gente chega cansado dos plantões, que realmente é exaustivo você trabalhar aí 12, 10 horas. Às vezes tem pessoas que têm um duplo vínculo, mas obrigado por dispuser desse tempo com a gente, de compartilhar um pouquinho da sua sabedoria, do seu conhecimento, enquanto psicólogo, enquanto docente, enquanto colegas, né? Enfim, como um servidor também, de todas as formas. Meu muito obrigada. Não sei se a Mari vai querer falar mais alguma coisa, mas é isso, gente. Não, só endosso as depois da gente saber que a gente não está sozinho, que todo mundo está passando por isso também, que a situação é nova para todo mundo e que, se Deus quiser, com essas estratégias aí, a gente vai conseguir amenizar um pouquinho essas dificuldades. Tá bom? Vai sim. E acreditar que você consegue é um fator que contribui para que você consiga. Isso mesmo. Pessoal, então, muito obrigado, Cleide, pelos convites. É um prazer contribuir, é um prazer estar aqui. Muito obrigado
pelos comentários aqui do chat. Eu desejo a todos vocês um bom restante de semana e tchau, tchau. Muito bem-estar para vocês. Obrigada, com certeza, viu? Cada dia eu aprendo um pouquinho. Gente, obrigada a todos que participaram aqui conosco. Assim, a jornada, ela nos possibilitou, né, a gente poder entender essa nova geração, trabalhar as novas metodologias que já existiam, mas a pandemia, né, acelerou todo esse processo. Eu acho que isso veio no momento oportuno para a gente trabalhar agora os nossos projetos pedagógicos, né, que encerra a jornada, mas a gente continua com os nossos trabalhos lá na Coremu. Então, mediante do que nós exploramos durante esses 4 dias, né, da jornada pedagógica da Coremu, vocês possam fazer um bom trabalho, tanto nos PPPs, quanto no dia a dia aí, com os residentes. Todas as nossas lives estão gravadas, serão disponibilizadas no YouTube. Então, quem perdeu, pode ir lá na conta da Coremu, acessar ou assistir novamente. Podem repassar aos residentes também, sem nenhum problema, tá? Acesso é livre. E o meu muito obrigada, Bruno, por contribuir aí com o nosso suporte, mega suporte, né? Ao Felipe, que hoje não está presente, mas nos primeiros dias ele entrou, participou junto conosco. Né? Obrigada, Mariana, toda a equipe da Coremu ESG, né, por sonhar junto comigo, porque assim, essa jornada foi um pouco ousada até esse ano. Nos outros também a gente pegou dura e conseguimos executar. Acho que o mérito é de toda a equipe, né? Eu acho que só vem agregar conhecimento aí ao corpo docente dos programas de residência. Então, boa noite a todos e até uma próxima jornada, né? Aguardo vocês o ano que vem. Beijão!